CPI da Ponte Hercílio Luz ouve representantes do consórcio que executou a obra de recuperação da estrutura por 6 anos. Seminário discute políticas públicas para a geração de energia a partir de fontes hídricas. Deputados analisam desafios e perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia. E mais, sessão especial restitui mandatos de políticos cassados durante o regime militar. O Jornal do Parlamento desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A CPI, que investiga as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz, se reuniu novamente nesta manhã. No encontro, prestou depoimento o dono da empresa que liderou o consórcio responsável pela obra durante 6 anos. A CPI, que investiga a obra da Ponte Hercílio Luz, ouviu uma testemunha importante. Paulo Almeida, sócio da Espaço Aberto, que esteve à frente da reforma entre 2008 e 2014. A Espaço Aberto liderou o consórcio Florianópolis Monumento, que venceu a licitação. Almeida respondeu a perguntas feitas pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Bruno Souza. O depoente afirmou que não houve nenhuma irregularidade durante a execução da obra e que, inclusive, a empresa teve dificuldades para executar o trabalho por atrasos no pagamento. Ele disse que ficou 300 dias sem receber. Além dessas informações, o sócio da Espaço Aberto falou que o governo do estado rescindiu o contrato com a empresa 8 meses antes do prazo de encerramento. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, com base em informações e documentos que tinha em mãos, fez diversas perguntas. O parlamentar questionou sobre o aumento do capital da empresa, sobre a capacidade técnica para a execução da obra, aditivos de contratos, entre outros pontos específicos do edital de licitação da obra. Paulo Almeida respondeu às perguntas e autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal da época. Ele afirmou também que vai entregar outros documentos que comprovem tudo o que foi dito, conforme solicitação do relator. A Comissão de Relações Internacionais e Mercosul recebeu ontem a visita da presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Tereza Bustamante. Ela foi convidada para falar sobre o acordo comercial firmado recentemente entre Mercosul e União Europeia. O acordo firmado recentemente entre Mercosul e União Europeia foi o principal tema abordado na reunião da Comissão de Relações Internacionais e Mercosul. Maria Tereza Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, foi convidada para falar sobre o assunto. Ela destacou os pontos positivos e negativos do acordo, assinado em junho, depois de 25 anos de negociações. Todo acordo de livre comércio que abre mercados, que mostra potencialidade para você importar ou exportar produtos, sempre é bem-vindo. Esse é um acordo que tem características muito especiais, que para aproveitar as oportunidades exige alguns investimentos das empresas, exige um grau de maturidade bastante alto e principalmente competitividade do empresário brasileiro. O acordo, que ainda precisa ser ratificado antes de entrar em vigor, vai zerar ou diminuir grande parte das tarifas de importação e exportação de produtos entre os 4 países do Mercosul e os 28 países da União Europeia. Segundo Bustamante, o acordo deverá ser benéfico para os empresários catarinenses. Não existe nenhum setor que ganhe mais ou menos. Existe sim a possibilidade dos empresários de qualquer setor serem suficientemente competitivos, terem uma visão de futuro e de terem uma organização empresarial adequada para aproveitar as oportunidades. Tanto seja para exportar, quanto seja para integrar cadeia de valor global, quanto seja para importar, que é importante ter presente a necessidade de desmistificar a importação. Durante a reunião, os parlamentares aprovaram a realização de um seminário sobre o assunto em Blumenau no final de setembro. O deputado Fernando Krelin, presidente da Comissão de Relações Internacionais e Mercosul, falou sobre a importância de discutir os efeitos do acordo firmado com a União Europeia. Uma das negociações comerciais mais antigas do mundo, 20 anos de negociações, e agora chegando ao fim. Então, por isso, hoje a Comissão do Mercosul trouxe uma expert no assunto, a Maria Tereza, para que pudesse vir comentar sobre esse acordo aqui para a comissão e nós pudéssemos ter um entendimento melhor e até questioná-las de eventuais perguntas.
Também se reuniram os deputados que formam a bancada do Oeste. Eles discutiram nesta manhã temas ligados às áreas da saúde e da agricultura. Confira na reportagem. Durante a reunião da bancada, os deputados discutiram a visita técnica que o grupo vai fazer no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. A intenção é conhecer a realidade financeira da instituição e captar recursos para a manutenção dos serviços da principal unidade da região. Nós vamos fazer uma visita em loco ao Hospital Regional na próxima sexta-feira, para a gente conhecer a realidade do hospital e depois, em conjunto, buscar junto ao governo do estado e ao governo federal os recursos para colocar a nova ala, que já está praticamente pronta, em funcionamento. O fato do Oeste de Santa Catarina ser um dos principais produtores do agronegócio é que um dos assuntos mais discutidos durante a reunião da bancada foi o agrotóxico, os defensivos agrícolas e a nova taxação imposta pelo governo de Santa Catarina. Os parlamentares defendem uma política de aplicação da alíquota, mas de forma gradativa. Também durante o encontro foi apresentado o Fórum Internacional do Agro Sem Fronteira. Para um dos organizadores do primeiro encontro internacional, que vai envolver o Brasil, Argentina e Paraguai, é a oportunidade de superar algumas barreiras comerciais, como tributação, fronteira, entre outros empecilhos que dificultam alguma transação entre os países que fazem fronteira no grupo. É um momento importante unificar dentro do primeiro fórum do Agro Sem Fronteiras, principalmente dessa conexão transfronteiriça do Paraguai, Argentina e Brasil, e especificamente Alto Paraná, Misiones e Santa Catarina, como ações para fortalecer o agronegócio e principalmente desencadear uma oportunidade de apresentar novas experiências e potencialidades que podem ser desenvolvidas nesse território. E você vai ver a seguir, a Assembleia Legislativa restitui de forma simbólica mandatos de políticos catarinenses cassados durante o regime militar. A gente volta daqui a pouco, em instantes. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. A Assembleia Legislativa promove durante todo o dia de hoje um seminário sobre políticas públicas para a geração de energia a partir de fontes hídricas. A iniciativa é do vice-presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal. Discutir como produzir mais energia foi o principal assunto do Seminário de Políticas Públicas para a Geração Hídrica, a partir de centrais de geração hidrelétricas. No evento, além de palestras e debates, foi lançada a Frente Parlamentar em apoio ao setor. A iniciativa do deputado Mauro de Nadal, vice-presidente da Assembleia Legislativa, que falou de burocracias que precisam ser enfrentadas e do grande potencial de Santa Catarina. A gente tem acompanhado, isso lá se vão mais de 15 anos, as dificuldades com que o empresário tem para habilitar os seus projetos e, acima de tudo, gerar energia. Nós temos um potencial enorme em Santa Catarina, que é o potencial hídrico. E também nós temos toda a expertise do segmento, porque Santa Catarina tem muitas empresas que trabalham na elaboração de todo o maquinário, na industrialização de tudo que é necessário para se produzir energia através de água. E quando a gente chega nos órgãos públicos, principalmente na busca das licenças necessárias para a implementação desses projetos, a gente encontra algumas barreiras. Diversos empresários do setor participaram do lançamento da Frente Parlamentar e do seminário. O presidente da Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina disse que o estado tem capacidade para produzir muito. Santa Catarina tem o melhor parque gerador hídrico do Brasil em termos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas. Ocorre que o
O empreendedor, o investidor, ele tem muita dificuldade para tornar o seu projeto uma realidade. Ele enfrenta dificuldades no licenciamento, na outorga dos recursos hídricos e na conexão com a Celesc, que é a distribuidora que atende 92% do território. O seminário é realizado ao longo de toda a quarta-feira, com o objetivo de conscientizar a população sobre as políticas públicas para a geração de energia. Os participantes vão assistir a palestra sobre a indústria catarinense e a geração hídrica, fontes renováveis, entre outros assuntos. A frente tem esse propósito, é juntar este empresariado junto com os atores de governo e junto construirmos uma política que permita agilidade e ao mesmo tempo preservação ambiental, que é o que todos nós estamos prezando, né? E tanto a CGH quanto a PCH, elas são de quase zero impacto ambiental, né? Mas o que nós precisamos é cercar de toda a formalidade legal necessária, mas ao mesmo tempo permitir com que o segmento se desenvolva e a gente consiga suprir essa deficiência que nós temos de energia no país. A Assembleia também realizou um seminário em Chapecó para discutir políticas públicas de prevenção ao suicídio. O evento foi o primeiro de uma série que vai promover o debate sobre o tema em todas as regiões do estado. Viver a melhor escolha. O tema apresentado em um seminário promovido em Chapecó, no oeste do estado, fez os participantes refletirem sobre o valor da vida. O evento, realizado pela Assembleia Legislativa através da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e Escola do Legislativo, abriu uma rodada de 8 encontros que vão acontecer até o ano que vem, em todas as regiões de Santa Catarina. No eixo central, a depressão, os efeitos que a doença considerada do século causa até a morte. Para esse especialista e psiquiatra que palestrou para mais de 150 pessoas, o problema tem que ser debatido. O silêncio só aumenta o risco de suicídios. Antigamente, as pessoas morriam de desgosto. Eu não conhecia essa doença, mas os meus pais, meus avós faliam de desgosto, que era a depressão. Não tratavam, com medo, com preconceito. E falando sobre esse assunto, a gente descobre que na sua família, na minha família, existem pessoas com ansiedade, com depressão, e não é nenhum mal, não é nenhuma coisa horrível. Na verdade, é uma patologia, é uma doença como diabetes, como hipertensão, só que precisa ser falada e tratada. De 2011 a 2016, Santa Catarina teve um aumento de 200% nos casos de suicídio. E isso colocou o estado em segundo lugar num ranking nada agradável em todo o Brasil. E para se ter ideia da dimensão do problema, é que 60% das pessoas que morreram não buscaram ajuda profissional. Por isso, a importância de se discutir o tema em seminários como esse, realizado em Chapecó. O proponente, deputado estadual Ismael dos Santos, destacou que são muitos os grupos considerados vulneráveis. Atenção especial para os jovens e adolescentes. O alerta é para a utilização massiva das mídias sociais. Muitos casos surgem exatamente nas plataformas digitais. Nós hoje temos uma grande preocupação com a nova geração que aí está chegando, a questão das redes sociais, cada vez mais ásperas, cada vez mais, eu diria, deselegantes, não é? E que ensinam passo a passo, não é? Como que uma pessoa pode chegar ao suicídio. Então essa é a nossa preocupação hoje no estado de Santa Catarina e nós queremos efetivamente ser semeadores de boas novas, de boas notícias. Durante o evento, o deputado destacou ainda o lançamento de uma cartilha que foi entregue aos participantes. O material dá diretrizes de como o comportamento de uma pessoa propensa à depressão pode ser percebido. E uma sessão especial realizada na noite de ontem restituiu de forma simbólica o mandato de políticos catarinenses que tiveram mandatos cassados pelo regime militar. 7 deputados estaduais e um vice-governador receberam o reconhecimento e a homenagem do parlamento. Em uma sessão especial, a Assembleia Legislativa restituiu de forma simbólica os mandatos do ex-vice-governador Francisco da Linha e dos ex-deputados Paulo Stuart Wright, Ado Faraco, Evilásio Neri Caon, Fernando Viegas de Amorim, Genir Destre, Manuel Dias e Valdemar Salles. Eles tiveram os direitos políticos cassados na década de 60, durante o regime militar. O único dos homenageados ainda vivo, Manuel Dias, recebeu de volta o mandato no dia em que completou 81 anos de idade. Deputado estadual à época, ele lembrou da perseguição sofrida por líderes políticos do campo popular. Era um ato de força arbitrário, não se instaurava processo regular, né? Você era cassado e sabia
através da Voz do Brasil, que lia a lista dos deputados cassados, e ao mesmo tempo suspendiu por 10 anos os direitos políticos, para tentar anular a liderança, quebrar a liderança. Assim como eu, foram outros companheiros de Santa Catarina e do Brasil afora, né? A deputada estadual Ada de Luca é filha do Ado Faraco, um dos políticos que perderam o mandato. Ela comemorou o resgate da memória do pai. Sempre dediquei meu mandato ao meu pai, porque foi um pouco antes dele falecer que ele me pediu, né, que fosse resgatar o mandato que a ditadura tinha tirado dele. Então, eu sempre dediquei ao meu pai, a emoção é grande, sim. Né? Não desejo para ninguém o que eu passei. Eu não, acho que não tem inimigo, mas se tiver para inimigo nenhum que eu passei, né? E temos que estar sempre em busca da democracia, né? A devolução simbólica dos mandatos foi aprovada em 2018 pela Assembleia Legislativa por meio de um projeto de resolução de autoria do ex-deputado estadual Dirceu Dresch. A sessão especial foi proposta pelo deputado Rodrigo Minotto, que destacou o significado do gesto. Nosso objetivo é restabelecer essa ordem, mesmo que seja de uma forma simplificada e simbólica, mas que resgate a memória também daqueles que sofreram nesse regime, que lutaram por uma democracia, que lutaram por um Brasil mais justo, um Brasil soberano. Infelizmente foram ceifados do seu poder, o poder legislativo, bem como o poder executivo, de forma arbitrária, que foram cassados os seus mandatos. A sessão especial foi acompanhada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Fernando da Silva Comim, e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Colasso. Eles lembraram que o respeito à representação popular é um dos pilares da democracia. É um gesto que transmite a importância do exercício do poder político, do exercício dos direitos políticos pelo parlamentar. E no momento em que nós vivemos grandes mudanças no nosso país, e isso reafirma a importância da democracia com o resgate histórico daqueles que ajudaram a construir a nossa democracia. Em nenhuma hipótese o deputado pode ser cassado por pensar diferente de quem esteja no governo. A representação popular na democracia ela tem que ser absoluta, tem que ser livre, e na medida em que se caça um deputado, na verdade está se atingindo o pilar central da democracia, que é a representação popular. A qualquer tempo é importante restituir esse mandato para que fique a lição de que a democracia pressupõe liberdade, pressupõe total liberdade de representação, para que nenhum cidadão que tenha depositado seu voto em alguém porque representa um pensamento político possa ser calado por um ato de força. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.